Fala, Dev, beleza? Tudo bem? Meu nome é Marcos Marcolin, eu sou desenvolvedor PHP aqui do canal Dev Home e neste vídeo estarei falando sobre funções para criptografia no PHP, certo? O PHP, então, ele é uma linguagem extremamente segura, tá, de utilizar hoje em dia e também ele disponibiliza diversas funções de criptografia, que é o assunto de hoje, beleza? Eu vou estar passando algumas funções, né? A forma que é utilizada dentro do PHP para você criptografar arquivos ou criptografar strings, né? E geralmente essas funções são mais utilizadas para você criptografar senhas ou dados sensíveis do usuário no teu banco de dados. Então, como que funciona, né? Ao invés de você cadastrar, por exemplo, a senha do teu usuário, né, do teu cliente lá no banco de dados em texto puro, né? Exemplo, minha senha 123, o que você vai fazer? Se você enviar para o banco de dados, você vai criar uma hash desse arquivo, desse texto, desculpa, através dessas funções e vai armazenando no banco essa hash, né? Então essa hash ela não tem como ser decriptografada. Essas funções são de mão única, ou seja, você consegue só criptografar. Para você descriptografar, você vai precisar do valor original. Então quem que vai ter esse valor original? O teu cliente ou o teu usuário. Exemplo, login, tá? Você vai tentar fazer o login no sistema, né? Você vai entrar com a tua senha. O que você vai fazer? Na hora de você comparar a senha do teu usuário com a senha que você tem lá no banco de dados, você vai criptografar o dado que entra no sistema e vai comparar com a criptografia lá, o teu hash que está no banco de dados. Se os dados baterem, né? Aí sim, beleza. Funcionou, você descriptografou, o teu usuário está fazendo a coisa certa. Beleza? Esse é um exemplo, né, que eu vou estar passando. Como que funciona para a gente decriptografar esse hash que a gente criptografou. Então eu vou estar passando a utilização de três funções nativas do PHP. A primeira é a MD5, que é a mais conhecida, a outra é a SHA-1 e a terceira função, que é a mais recomendada a utilização, é a função password hash, tá? Todas elas são nativas do PHP e simplesmente, né, fantástica de usar, fácil de usar e segura. Certo? Então segue o vídeo aí, acompanha que a gente tem bastante conteúdo. Valeu? Certo? Vamos continuar então o nosso vídeo aqui sobre as funções de criptografia. Então, presta atenção na tela aí. Beleza, pessoal? Vamos começar aqui então. O primeiro exemplo que eu vou passar vai ser sobre a utilização do MD5, tá? Que é a função mais utilizada de criptografia, não só no PHP, como em outras linguagens, tá? Pela facilidade de uso, tá? E por ser também segura, né? Por mais que seja possível, né, ter situações que o hash seja duplicado, mas são raros, tá, os casos que acontecem nessa função, beleza? Então, a primeira coisa, vamos criar uma senha aqui como exemplo, tá? Vou criar uma senha aqui, vou chamar de dev home, certo? Então, essa senha a gente vai aplicar essa função MD5 sobre ela, tá? Então, eu vou criar uma nova variável chamada senha MD5, beleza? E vou passar essa função, né, MD5, que recebe apenas um parâmetro, tá? Nesse exemplo, que vai ser a senha, beleza? A senha que vai ser o dev home. Então, agora eu vou dar um var dump aqui nessa senha MD5 e vamos ver o que vai retornar na tela para nós, beleza? Vai retornar então um hash de 32 caracteres no formato hexadecimal, tá? Esse hash sempre vai conter 32 caracteres. Por quê? Porque o algoritmo de criptografia dessa função funciona desta forma. Então sempre, mesmo que você passe uma senha de 1 caractere ou uma senha de 6 ou 7, como eu passei aqui, vai retornar 32 caracteres, né? Independente, você pode passar um texto aqui com 1000 caracteres que vai retornar um hash de 32 caracteres, certo? Então, beleza. Agora, nesse hash aqui, eu vou salvar, tá? Esse hash aqui numa nova variável, né? Hash MD5 e vou jogar como string, tá? Então, tenha em mente aí que esse hash vai estar no banco de dados, tá? Vai estar guardado lá no banco de dados essa informação, certo? Então, como que a gente faz para utilizar, né, esse hash na validação, né, da senha? Então, o que eu faço? Eu vou jogar um if, né? Se o MD5 da minha senha, né, for igual ao hash MD5, né, o que eu faço? Echo
senha correta. Ponto e vírgula, Ctrl S, salva o arquivo e já, olha só, senha correta, beleza? Agora, se a informação que o cara colocou fosse um dev home aqui, canal dev home, vamos supor, né? Ou, para como exemplo, vou deixar aqui um D a mais, tá? Ele escreveu um D errado lá, né? E vai tentar fazer o login. Aí, depois do if, eu vou fazer o quê? Se ele não cair no if, ele vai passar do if, né? Então, vai entrar no else. Se o else não gosta de escrever, então vou jogar um eco aqui, senha, né? Incorreta. Ponto e vírgula, salva. E olha só, senha incorreta. Por quê? O hash do dev home é diferente do hash do dev home com 2D, tá? Então, essa que é a sacada que funciona no MD5. Então, para você verificar, né, se a criptografia está certo, você precisa do valor original dela. Você não tem como descriptografar, né, um hash de mão única ou de via única. Então, eu só consigo criptografar, eu não consigo descriptografar sem o valor original, certo? Então, assim que funciona o MD5, assim que funciona o SHA-1. Você vai ver, o SHA-1 não muda nada, tá? Ao princípio, eu só passo aqui o SHA-1, né, como função, né? Vou comentar esse hash aqui, porque agora vou apagar, na verdade, esse hash, porque o hash SHA-1 vai ser diferente do MD5, ele vai retornar uma string de 40 caracteres. Vamos lá? Vou dar um var dump aqui, passando a senha, né? Senha. Opa! E vou só mudar o nome aqui para ser senha SHA-1, certo? Vou comentar esses caras aqui por enquanto. Opa, joguei um colchetes a mais ali, uma chaves a mais, ou colchetes mesmo, né? Vou comentar esse cara aqui, só para a gente exemplificar, né, o uso, certo? Então, olha só, atualizando, opa, joguei aqui, tem já a senha SHA-1. Joguei aqui a nossa senha SHA-1 no var dump, ó, o que ele retornou? Um hexadecimal, igualmente o MD5, só que uma string de 40 caracteres, porque o algoritmo dessa função trabalha com 160 bits, então vai retornar uma string de 40 caracteres, certo? Eu só vou corrigir aqui para dev home, vou retornar um novo hash. Esse hash, novamente, esse cara é o cara que vai para o banco de dados, para você não saber a informação que o teu usuário gravou lá. Você não precisa saber a senha do teu usuário, né? E nem o teu administrador do banco de dados ou o teu suporte, por exemplo, não precisa saber a senha dele. Então você armazena desta forma. Vou descomentar esses caras aqui. Vou criar uma variável hash SHA-1, que vai receber o meu hash que foi gerado ali, ponto e vírgula. Da mesma forma, eu valido aqui. Se o MD5 da minha senha, né, então vai ser o SHA-1 agora, se o SHA-1 da senha for igual ao hash SHA-1, a senha vai estar correta, certo? Vamos atualizar a página. Opa! Aqui, colocar um exit. Atualizar a página, senha correta. O cara foi lá e apertou um D lá e novamente errou a senha, beleza? Ele vai conseguir logar? Não. Atualizar, senha incorreta, beleza? Então essa é a utilização dessas funções, dessas duas funções, né? E agora vamos para a terceira função, que é uma função com mais parâmetros, né? Você pode passar mais parâmetros e tem aí uma complexidade a mais do password hash, tá? Vamos continuar. Então beleza, eu vou comentar aqui esses caras, vou apagar na verdade esses caras aqui que a gente não vai utilizar. Vou deixar só a nossa senha, vou corrigir aqui, vou deixar como dev home, beleza? E vou abrir o manual do PHP. Aqui no manual do PHP, opa, password hash, tá? Vou abrir aqui a senha, vou abrir aqui o manual do PHP onde fala da função do password hash, tá? Então aqui já descreve, cria um password hash, né? Ela vai receber 3 parâmetros, certo? Dois parâmetros aqui são obrigatórios, é o password e esse algo aqui é a forma, o tipo de criptografia que você quer utilizar. E esse array aqui com as options, ele é opcional, certo? Então beleza, esse segundo parâmetro aqui, algo, ele se refere ao tipo de criptografia, o algoritmo de criptografia que você quer utilizar para fazer a tua criptografia da tua string, beleza? Então tem essas opções aqui, o password full,
ele usa o algoritmo bcrypt, o password bcrypt, que usa o crypt blowfish, certo? E o password argon2i, né? Que esse daqui também tem uma função própria para utilizar, se eu não me engano, mas não entra na questão da gente saber o que faz esses caras aqui. Isso pode entrar em outro vídeo, tá? Certo? Então aqui o último parâmetro lá, que é o options, né? Tem essa opção salt, mas como já diz aqui, essa opção foi descontinuada a partir do PHP 7, no PHP 7, e a opção cost, tá? Que isso aqui significa custo no português, então é o custo do algoritmo, tá? Quanto maior você colocar o custo aqui, mais tempo ele vai demorar para gerar esse hash, né? Só que com certeza vai retornar um hash mais seguro, tá? Beleza? Então o padrão dele, como já diz aqui, é 10, tá? Por default. Você pode passar em um valor maior que isso, que ele vai demorar um pouquinho mais para retornar um hash, mas tende a retornar um hash mais seguro. Beleza? Aqui são outros detalhes da criptografia Argon2i. Beleza. E depois a gente vai utilizar mais uma função, deixa eu ver se mostra aqui. Não está mostrando aqui, mas eu vou... Aqui essa aqui, ó, password verify. Né? Na hora de a gente fazer verificação, a gente não precisa criptografar de novo. A gente pode usar essa função para fazer a comparação de dados, certo? Então vamos voltar aqui para o código. Beleza? Eu vou criar aqui uma variável, então, novamente. Eu vou chamar de senha pass, né? Vou passar aqui o método, né? A função password meio um branco agora, password hash, passando aqui a string, então a nossa senha vai ser a senha, o nosso default aqui, né, que ele vai ser o password default. Eu vou passar aqui como exemplo, não vou entrar em detalhes dos outros, você pode estar pesquisando, qualquer dúvida você posta aí nos comentários. E como parâmetro aqui, vou deixar por enquanto vazio o options, só vou mostrar como que funciona. Vou passar um var dump aqui na nossa senha pass, então ele já vai retornar para nós o nosso hash, certo? Ele retornou aqui então um hash de 60 caracteres, diferentemente do MD5 e do SHA-1, como eu comentei. Um é 32, outro é 40, e olha só a diferença. Essa função, ela retorna caracteres especiais, números, letras maiúsculas, minúsculas, ponto aqui, por exemplo, que entra nos caracteres, bem diferente do MD5 e do SHA-1, que retorna apenas hexadecimais, apenas letras e números, certo? Então já dá para ver a diferença. Olha só, agora se eu passar aqui, por exemplo, eu vou copiar isso aqui para a gente salvar como a senha hash aqui, então, que a gente vai usar para fazer a comparação. Vou salvar aqui e vou alterar aqui esse parâmetro. Opa, vou passar aqui como um array, né? Ele espera, então vou passar aqui o array como o índice associativo cost e vou passar aqui como 15. E o que faltou aqui? Colchetes, um parênteses, certo? Então vou dar um var dump aqui no senha pass e olha só, ele está pensando, ele demorou um pouquinho para retornar e quando retorna aparentemente é a mesma coisa, mas provavelmente lá no algoritmo que faz isso ele deve ter algumas coisas para retornar uma string mais difícil de ser criptografada, certo? Eu vou tirar esse padrão aqui, a gente não vai utilizar, é só para questão de exemplo, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui a nossa função C, né, password verify, passando como parâmetro a nossa string e a nossa hash. Então a nossa senha, né, que eu quero comparar, e a nossa senha hash, que é o hash, certo? Agora eu faço o seguinte, se eles forem iguais, né, se bater essa informação, que a hash do usuário, que a senha do usuário é a hash que está lá no banco, eu simplesmente senha correta, da mesma forma que a gente fez a validação do MD5 do SHA-1, né? Porém, tem uma função específica, um método específico para fazer essa comparação. Senha incorreta se não encontrar. Vamos atualizar. Senha correta, encontrou, é o hash. Se eu vim aqui mudar essa string aqui da minha senha, ele vai dar a senha incorreta. Certo, pessoal? Então a utilização é essa. Qualquer dúvida você posta aí nos comentários.
que a gente inscreve no canal, acompanha as novidades, qualquer dúvida que você tiver, você pode postar aqui nos comentários que a gente vai estar acompanhando e ativa o sininho para receber todas as notificações. Valeu, forte abraço!